Seja bem-vindo à nossa última aula de ação aqui do nosso curso Excel. E nessa aula a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente vai fazer um ciclo completo de planilhas que a gente vai utilizar para então fazer a gestão dessa nossa loja de venda de automóveis. E aqui, na base da nossa estrutura, a gente vai ter as listas que vão compor quais lojas eu tenho para então realizar essa venda, quais veículos que eu tenho disponíveis e os colaboradores que podem realizar essas vendas. E embaixo a gente vai ter o registro de vendas, onde a gente vai apenas selecionar qual foi o carro vendido, colocar algumas informações e utilizar como registro base para então a gente começar a fazer as nossas análises através de tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e algumas lógicas que a gente vai aplicar nessa nossa tabela. E para começar, o que eu vou fazer? Como a gente tem algumas abas aqui embaixo sobrando que a gente não vai utilizar para esse exemplo, eu vou selecionar todas elas e ocultar. E como que eu posso fazer isso de uma maneira rápida sem ter que ficar selecionando cada uma delas e então ocultando? Eu vou clicar na primeira, segurar a Ctrl e clicar nas outras. Quando eu faço isso, eu posso chegar aqui na última, clicar com o botão direito, ocultar e pronto. Agora a gente já tem somente essa nossa aba aqui, que é o que a gente vai utilizar para começar essa nossa planilha. Caso eu queira utilizar uma outra aba, a gente pode vir com o botão direito, exibir, então escolher qual que é a aba que a gente vai utilizar. Nesse começo, como a gente vai utilizar algumas dessas tabelas que a gente já fez para estruturar como que a gente vai fazer essas outras aqui, eu vou deixar elas sendo exibidas, mas conforme for passando a aula, eu vou ocultar elas novamente. E para começar, eu vou elaborar essa nossa lista de lojas aqui. Então, eu vou criar uma aba nova, escrever L de lojas. Agora aqui em cima a gente tem que voltar naquela primeira etapa de ação, que é a coleta, ou seja, que tipo de informação que eu vou ter que ter para então conseguir fazer esse meu relatório. Primeiramente, a gente vai ter que ter uma referência para cada uma delas. No caso, eu vou colocar aqui, referência. Depois, a gente tem que saber alguma coisa a respeito daquela loja. No caso, eu vou colocar a cidade que ela está localizada, então o bairro. E nessa última coluna que eu vou fazer aqui, a gente vai precisar colocar uma lógica para realizar a contagem de quantos funcionários eu tenho naquela loja. Feito isso, eu vou colocar algumas informações para que a gente consiga começar a trabalhar com esses dados. Pronto, agora que eu já tenho essa minha aba aqui com algumas informações referentes às nossas lojas que nós iremos analisar, eu vou fazer a nossa próxima lista, que nesse caso vai ser a nossa lista de colaboradores. Então, a gente vai criar uma nova aba, L de colaboradores, e agora nós já temos a nossa lista de colaboradores, e aqui a gente vai ter mais dois campos onde a gente vai ter que utilizar a lógica, que no caso é o número de vendas e quanto de lucro que ele deu para a nossa empresa. E além disso, como a gente tem alguns dados como a data de entrada, a gente pode criar novas métricas no futuro. Então, voltando para a nossa estrutura, a gente vê que a única lista que está faltando para a gente é a lista de veículos. Então, e agora nessa minha lista de veículos, eu vou explicar para vocês a lógica que a gente vai ter que colocar para manter uma planilha viva, ou seja, conforme eu for vendendo veículos ou colocando veículos novos na minha loja, eu quero que ela altere o funcionamento de toda a minha planilha. E como que vai funcionar isso? Primeiramente, a gente vai colocar um sistema de referência automática, porque quando eu for realizar uma venda, eu não vou ter que colocar toda essa minha informação aqui, eu vou poder me basear apenas pela referência daquele veículo. Isso também ajuda, porque se você tivesse que colocar o modelo, o ano e a cor do veículo, e você acabasse se confundindo, ou se você tivesse duplicatas, você poderia ter problemas de funcionamento nessa sua planilha. Além disso, a gente vai ter que colocar uma lógica para então verificar quando que foi a data da venda daquele veículo, e também qual que é o valor da venda. E para finalizar, eu vou ter que desenvolver uma lógica aqui nessa última coluna estoque, que vai servir como base para eu utilizar nessa minha referência aqui, que vai ser a lista da minha validação de dados, onde eu vou permitir para o meu usuário colocar qual veículo que ele realizou a venda baseado na referência. Então, conforme a gente for fazendo isso, vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Para começar, a minha referência tem que ir aumentando conforme eu for colocando novos veículos aqui. E como que a gente faz isso? Nós podemos utilizar a fórmula linha. Então, a gente coloca menos 1, porque a gente está começando na segunda linha. Pronto, agora eu já tenho esse meu 1 aqui, e conforme eu for colocando mais valores aqui embaixo, por exemplo, a gente já vai ter automaticamente qual que é a referência daquele veículo. Essas informações aqui serão inseridas manualmente pelos nossos colaboradores, então a gente não precisa inserir nenhum tipo de lógica nelas. E essas duas colunas aqui, a gente só vai conseguir desenvolver a lógica delas quando a gente tiver o registro de vendas feito. Agora que eu já tenho algumas informações aqui, eu vou partir para aquela nossa última etapa, que é fazer o nosso registro de vendas, para então a gente desenvolver essa lógica aqui do nosso estoque. E para que a gente faça o registro dessas vendas, essas aqui são as informações necessárias para que a gente consiga cumprir todas as nossas necessidades nas nossas outras listas e análises que a gente vai fazer. Porém, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que é possível fazer uma tabela dinâmica que a gente vai utilizar como base para os nossos gráficos dinâmicos, baseados em apenas uma planilha. E nesse caso, o que isso significa? Como a gente vai ter apenas essa informação aqui, não vai ser muito produtivo para a gente, porque vai ser mais difícil a gente conseguir fazer análises complexas e relacionar um número maior de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui do nosso lado todas as outras colunas que a gente tem nas nossas listas, que serão úteis para no final a gente colocar nessa nossa tabela dinâmica e fazer as análises conforme a gente vai precisar. Depois que a gente colocar todas essas colunas, a
a gente vai ocultar elas para que os nossos usuários não alterem isso na nossa planilha. E por final, a gente vai proteger ela, porque eu não quero que eles alterem a lógica que eu estou utilizando na minha planilha para então fazer aqueles meus gráficos e análises. Além disso, nós vamos utilizar a informação dessas outras colunas para colocar lógicas para então a gente agregar ainda mais informação nessa nossa tabela. E para começar, como que a gente faz esse tipo de coisa? A gente vem, por exemplo, aqui na nossa lista de veículos e a gente vê que informação que vai ser interessante para a gente ter. Nesse caso, todas essas aqui serão bem úteis, porque para começar, quando a gente tem a data de venda e data de compra, automaticamente a gente tem o tempo que a gente levou para vender aquele veículo. Além disso, a questão do modelo, ano e cor, a gente já sabe que tipo de análise que a gente pode fazer. Essa coluna de valor pago vai ser utilizada para a gente verificar qual que é o lucro que a gente teve naquele nosso veículo, porque a gente já vai registrar o valor da venda dele. Então eu posso simplesmente vir aqui em cima, copiar essa informação, vamos voltar no nosso registro de vendas, colocar apenas os valores aqui, e pronto, o Excel já formata automaticamente, conforme a nossa tabela. E no meu caso, o que eu vou fazer? Para saber que a partir desse ponto estão aquelas minhas informações que serão ocultas no futuro, eu vou pintar essa célula de uma cor diferente. Agora a gente continua essa nossa análise nas outras abas. E olhando aqui para a nossa lista de lojas, uma coisa que a gente poderia fazer aqui no nosso registro de vendas é colocar qual que é a cidade que está sendo realizada aquela venda. Porém, eu vou te mostrar como que a gente vai correlacionar essa nossa tabela aqui com essa daqui. Porque nesse caso a gente não tem a referência da loja que esses nossos colaboradores trabalham. Então a gente só vai colocar aqui, inserir, colocar referência da loja e colocar alguns valores aleatórios. Pronto, agora que nós já temos essa informação, no futuro a gente vai utilizar fórmulas como o índice e o CORRESP para então retornar qual que é a referência da loja que a gente realizou aquela venda. Então, qual que é a coluna que vai me interessar aqui? Eu vou colocar o bairro, porque a gente vai conseguir identificar facilmente qual que é a loja que a gente realizou aquela venda. Vou copiar aqui, colocar aqui no meu registro de vendas, esse valor. E aqui do lado eu vou colocar o nome do colaborador. Por que a gente não colocou direto aqui? É mais rápido para você simplesmente clicar aqui e colocar a matrícula quando você realiza uma venda do que você ter que escolher o seu nome. Sem contar que isso vai ocupar menos espaço nesse nosso registro de vendas. Para esse primeiro momento, a gente já tem informação suficiente. O que a gente pode fazer é, caso a gente queira fazer uma análise diferente, a gente simplesmente coloca uma coluna nova caso seja necessário.